Olá, bem-vindo ao canal. Os cristãos afirmam que Deus é soberano e ele interfere na história. Os deístas dizem que Deus criou tudo o que há, porém foi embora. Ele deixa que as coisas tenham o seu curso natural, ou seja, ele não interfere na história. E para ilustrar o fato de que Deus realmente interfere na história, eu vou tratar de um tema que o apóstolo Paulo constatou. Quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, ele diz o seguinte, que vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Deus, segundo o apóstolo Paulo, conduziu as coisas para que Jesus Cristo nascesse no momento certo. Ora, se ele pretendia que Jesus Cristo nascesse e havia um momento certo para isso, é evidente que Deus interfere na história. Quando os primeiros pais, Adão e Eva, caíram, Deus, dizendo para a serpente, ele fez uma afirmativa alvissareira. Então ele diz lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo 5, o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Estava aqui estabelecida a luta entre Cristo e Satanás. Essa serpente, segundo nos revela a Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 12, é o diabo, o antigo Satanás, o inimigo de Deus. Então, é evidente que a notícia era boa, mas que haveria uma luta, e se Deus estava informando que ele colocaria essa inimizade e que haveria essa guerra, é porque ele continuaria a fazer o seu trabalho interferindo na história. Ele chama Abraão para constituir em Abraão uma grande nação. Essa nação receberia o Messias e seria uma nação que diria a respeito desse Messias para toda a humanidade. A ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí vem uma frase: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A certeza, então, de que a guerra estava lançada e que Deus estaria interferindo, porque ele diz, de ti farei uma grande nação. Então, toda a história do povo judeu goza da interferência de Deus. Mas esse povo decepcionou a Deus, esse povo se tornou idólatra. Ao invés de continuarem seguindo os conselhos, orientações de Deus e sendo protegidos por Deus, eles, na verdade, se tornaram idólatras, ao ponto de sacrificar seus filhos no fogo. Foi uma coisa horrível. Nessas condições, Deus entregou o povo de Deus, o povo dele, para os babilônios. Isto está profetizado. No dia 28 de julho de 587 a.C., ocorreu o seguinte, como eu leio lá em 2 Reis, capítulo 25, 3 e 4. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros perto do jardim do rei. A despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, o rei fugiu pelo caminho da campina. O profeta Daniel foi um daqueles que foi levado para o cativeiro babilônico. Quando ele chega ali, ele escreve um livro. As experiências dele são sensacionais. E esse livro tem um dos principais objetivos para provar a soberania de Deus e a interferência de Deus na história. Ele já começa o livro dizendo que as coisas que estavam acontecendo com o povo de Deus ali no cativeiro eram decorrência da idolatria.
Mas ele diz o seguinte, que Deus atuou nesse sentido. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. A obra foi de Deus. Deus é que levou Nabucodonosor a sitiar a cidade. E foi Deus que entregou o rei de Judá e todo o povo para o cativeiro. E alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2. Esses eventos que iniciaram o cativeiro do povo de Deus, a primeira incursão foi no ano 605 a.C., foi quando Daniel foi levado para a Babilônia. E mais duas, 597 e a outra em 586 a.C., quando nessa última oportunidade Jerusalém foi literalmente destruída, o muro de Salomão foi destruído. Daniel estava agora vivendo ali em Babilônia. Ele era um dos sábios, ele havia estudado na Universidade de Babilônia, por assim dizer. O rei Nabucodonosor teve um sonho e não se lembrava dele. O rei chamou todos os sábios para que revelasse o sonho e a interpretação. Isso para um monarca babilônio era muito importante. Os sonhos eram levados muito a sérios por eles. E ninguém sabia. Então Daniel foi chamado e disse: rei, o meu Deus revelou o sonho que você sonhou. E o sonho era o seguinte: você viu uma estátua com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o colo de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro. Veio uma grande pedra e esmiuçou a estátua. E disse mais: o reino, a cabeça, representa o teu reino. A cabeça representa o teu reino. Depois do teu reino virão outros. Então ele diz lá, Daniel escrevendo no capítulo 2, 39 e 40, o seguinte texto: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Esse fato aconteceu. Pela história nós vemos que depois de Babilônia, que foi esse primeiro império, nós tivemos no mundo onde o povo de Deus habitou, ou seja, onde se desenrola essa guerra entre Cristo e Satanás, nós tivemos a Medopérsia, depois a Grécia, depois Roma e depois os pés de ferro e barro, por um lado fortes, por um lado frágil, são as nações europeias. Ali também é dito que essas nações tentariam se unir, inclusive pelo casamento, mas que essa união nunca se concretizaria. Então viria uma pedra, que é Jesus Cristo, essa pedra esmiuçaria e estabeleceria e estabelecerá o seu reino aqui na terra. Nabucodonosor ficou satisfeito. Depois de alguns episódios na sua vida, ele ficou louco, porque ele era muito orgulhoso e ele precisava reconhecer a soberania de Deus e que também Deus intervém na história. Quando ele recupera a razão, ele escreve o capítulo 4 do livro de Daniel, o único capítulo escrito no Velho Testamento por um não-judeu. E ele diz o seguinte: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Que fazes? Ninguém tem o direito de indagar a Deus. Deus é soberano. E também, aqui Nabucodonosor está reconhecendo
que Deus conduz a história. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Em outras palavras, Nabucodonosor, segundo o profeta Daniel, se converteu a Deus. Mas dessa história nós tiramos o fato de que Deus é soberano e que Deus interfere. Então tudo que está acontecendo hoje no mundo não está acontecendo sem que Deus permita ou faça. Deus está preparando esse mundo para a sua volta, para quando a pedra esmiuça todos os reinos da estátua. Essa profecia fala da volta de Jesus. Nabucodonosor morreu, Daniel já estava bem velho, ele tem uma visão, ele viu 4 animais que saíam do mar Mediterrâneo. O primeiro era um leão alado, com 2 asas. O segundo, um urso, penso por um lado, com 3 costelas na sua boca. O terceiro, um leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. E o quarto, um animal terrível e espantoso que o profeta não soube descrever com palavras que pudéssemos visualizar esse animal. É evidente que o primeiro, o leão alado, que se colocou em pé como homem, era de fato Babilônia. O segundo, a Medopérsia, penso para um lado, 2 povos com 3 costelas de conquistas na sua boca, era a Medopérsia. O quarto, a Grécia, com Alexandre em 10 anos tendo formado o império, seus 4 generais que dividiram esse império, a rapidez das asas e as 4 cabeças. E o animal terrível e espantoso. Não é tema desse vídeo fazermos a interpretação da profecia de uma forma minuciosa, mas aqui nós temos a descrição de Deus interferindo na história. Pois bem, antes do cativeiro, o profeta Jeremias advertiu o povo, advertiu o rei, a nobreza, os sacerdotes, para que eles inclusive não resistissem ao império neobabilônico, a Nabucodonosor. Orientou para que eles de fato se entregassem. Ele foi tido como alguém que era um traidor da pátria, ele foi judiado por todos eles, mas de fato as coisas aconteceram não da melhor forma para eles, mas aqueles que foram orientados por Jeremias e aceitaram, eles se deram bem. Por quê? Havia um reconhecimento de que era Deus que estava dirigindo a história naquele momento, naquelas circunstâncias. Por mais que não fosse possível entender por que Deus iria permitir aquilo, Deus estava fazendo. O profeta Daniel, como vocês viram, ele, na verdade, disse isso logo nos 2 primeiros versículos do seu livro. Assim, Deus interfere. O motivo principal era que, se Deus havia prometido para Abraão que o seu povo seria uma bênção para toda a terra e que ali nasceria o Messias, como o Messias poderia nascer no meio desse povo que estava absolutamente tragado pela idolatria, como eu narrei aqui logo no início, e no livro de Reis a gente vê as coisas que aconteceram nos últimos capítulos de 2º Reis, eram barbaridades em cima de barbaridades. Mas Jeremias havia dito para eles também o seguinte: assim diz o Senhor, o profeta fala, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Portanto, o cativeiro babilônico, segundo Jeremias, teria um prazo, um tempo de 70 anos. Quando Daniel estava ali, agora já bem velhinho, depois dessa visão que ele teve dos 4 animais, então estava tudo definido na cabeça dele, ele já havia visto, inclusive ali naquele momento, cair o primeiro império, que era babilônico, e surgir o segundo império, que era a Medopérsia. Ele teve uma conversa com Deus em oração. Então ele diz lá no capítulo 9, versículo 1 e 2: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero,
da linhagem dos medos e persas, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus no primeiro ano do seu reinado. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel, então, reconhecia que Deus atuava na história. Deus profetizava, falava o que ia acontecer para eles, para todos eles, e fala para nós hoje também. Crede em seus profetas e prosperareis, não desprezeis as profecias. Certamente o Senhor vosso Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, esse reconhecimento de que Deus vem atuando na história é importante, foi importante para eles e é muito importante para nós hoje. O fato é que Daniel agora estava ansioso pela libertação do seu povo, e essa libertação veio pelas mãos de Ciro, o persa, que foi o dirigente maior do Império Medo-Persa. Olha o reconhecimento de Ciro. Está em 2 Crônicas 36, versículos 22 e 23, o seguinte: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Ou seja, Ciro, então, cumprindo aquilo que Deus havia orientado, Ciro agora liberta o povo. Então nós temos os dois grandes monarcas, o primeiro do Império Babilônico, Nabucodonosor, e o segundo do Império Medo-Persa, os dois grandes monarcas, reconhecendo não só a soberania de Deus, mas a interferência de Deus nos atos e nos fatos da história. Visto isso, passemos para a segunda parte do livro. O apóstolo Paulo, então, disse: vindo à plenitude do tempo. Ou seja, havia um momento certo em que Jesus Cristo deveria nascer. Esse momento certo implicava em alguns fatores. Primeiro, que ele pudesse exercer a sua pregação, o seu ministério livremente, que ele fosse ouvido por um bom número de pessoas e que houvesse finalmente condições para que a pregação que o Messias faria antes de sua morte na cruz explodisse pelo mundo. Um mundo que não tinha correio como nós conhecemos hoje, um mundo que não tinha rádio, um mundo que não tinha TV, um mundo que não tinha internet. Como o cristianismo prosperaria rapidamente num mundo como esse? Nós vemos no livro de Atos, que narra a história da igreja, Lucas, escrevendo Atos, ele conta aquele momento do cristianismo que foi ali no dia do Pentecostes. O que eu estou falando está no capítulo 2 de Atos. Ali, Pedro se levanta com os demais apóstolos e ele faz um discurso que é traduzido para muitas línguas. Línguas de quem? De pessoas que haviam vindo, que tinham vindo de outras localidades do Império ali em Jerusalém. Pois bem, quando essas pessoas voltaram para suas terras, batizadas que foram pelos apóstolos naquele dia, levaram a mensagem do Evangelho. Houve uma explosão de cristianismo no mundo todo. Em menos de um mês, todos os lugares do mundo havia um cristão falando sobre o Evangelho. Quando eu digo o mundo, eu estou me referindo ao mundo conhecido de então, onde havia o povo judeu, onde havia ali
a guerra entre Cristo e Satanás sendo travada. Não é? O cristianismo se desenvolve no Império Romano. Pois bem, para que isso tudo houvesse essa conjugação de fatos que favorecesse o cristianismo, qual foi a contribuição de Babilônia? Eu anotei aqui, Babilônia, a cultura babilônica, o Império Babilônico contribuiu com muitas coisas para o mundo moderno que às vezes nós não estamos atentos. A divisão do ano em 12 meses, o sistema sexagesimal, as horas de 60 minutos que nós temos hoje, são oriundos dos babilônios. Os conhecimentos da astronomia que eles tiveram foram conhecimentos profundos. Os babilônios, segundo narram os historiadores, eles conheciam todo o céu, eles haviam mapeado todas as estrelas do céu que poderiam ser vistas a olho nu. Mas o que nos interessa aqui é que os babilônios, no cativeiro dos judeus ali, os judeus foram transformados naquele momento. Nunca mais houve idolatria no meio do povo de Deus. Houve então uma purificação daquele povo para que realmente a promessa de Abraão viesse a se cumprir no futuro, de que Abraão seria bendito, a família de Abraão, o povo de Abraão seria uma bênção para todas as nações da terra. Há, por exemplo, um outro fato importantíssimo, que ali eles passaram a ter as suas sinagogas. Eles não tinham mais o templo. Então, os judeus se reuniam nas sinagogas. As sinagogas, então, eram prédios pequenos, maiores, onde eles se congregavam, como ainda é hoje, e era um local de ensinamento. Era ali que todo judeu aprendia e conhecia a Bíblia. Pois bem, mas no ano 538 a.C., cai o Império Babilônico. Então Ciro assumiu. Quais foram os acontecimentos importantes para que o cristianismo explodisse como explodiu? Para que Jesus Cristo nascesse na hora certa, na plenitude do tempo. Primeira coisa foi a diáspora. Com a libertação de Ciro, os judeus os que já haviam inclusive se dispersado, mas houve uma dispersão pelo mundo. Como eles, a cada grupo de 10 judeus, eles construíam uma sinagoga, nós sabemos então que a palavra de Deus, o Velho Testamento, estava em todo o mundo. As pessoas estavam sendo evangelizadas pelos judeus em todo o mundo. A liberdade que Ciro, os medo-persas, deram para a reconstrução de Jerusalém foi outro fato importante. A cidade, quando Jesus veio, tinha o seu templo. E nesse templo Jesus pregou e Jesus fez milagres. Então a vida religiosa que apontava para Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a morte daquele Cordeiro haveria de ser reconhecido pelos cristãos como sendo Jesus o Cordeiro, se realizava ali. Se não houvesse Jerusalém, se a nação não houvesse sido reconstruída, como os medo-persas permitiram, inclusive deram condições para os judeus de fazer, e o Ciro fez isso, então nós teríamos dificuldades em ver Jesus desenvolvendo o seu ministério. Mas também, no meio dos persas, veio o zoroastrismo, de Zoroastro. No zoroastrismo há alguns conceitos que vão ser importantes para que a humanidade aceite de uma forma mais clara a pregação cristã. E eles então tinham, no Zoroastro teve o conceito do Deus único. Ele conseguiu perceber a divisão entre bem e mal, colocar religiosamente falando a existência do bem em oposição ao mal e do mal em oposição ao bem. A noção da vida futura. Entre os povos mais antigos não havia essa noção de vida futura. Mas da forma como o Zoroastro descreve a imortalidade da alma, o seu julgamento e a ressurreição dos corpos. Mas a Medo-Pérsia também caiu com as conquistas de Alexandre.
Alexandre construiu seu império em 10 anos. Mas o que esse império do macedônio Alexandre, esse império grego, trouxe que vai ajudar o cristianismo a explodir, Jesus nascer na plenitude do tempo? Primeira coisa, uma língua universal. A partir dos gregos, o grego foi uma língua universal, inclusive no Império Romano. Quando Jesus nasce, o grego era falado e conhecido no mundo todo de então, o mundo romano. O grego era, para aquele tempo, o que nós temos hoje, o inglês, talvez até de uma forma mais acentuada. Por decorrência disso, a Bíblia havia sido traduzida para o grego. Com o acréscimo do Novo Testamento, nós temos a versão da Septuaginta, mas o fato é que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento já foi escrito em grego pelos apóstolos, né? E então havia sido traduzido o Velho Testamento e o Novo Testamento estava sendo escrito em grego, segundo a esmagadora maioria de cristãos creem, porque alguns entendem que, por exemplo, o Evangelho de São Mateus teria sido escrito em aramaico e depois traduzido para o grego. Ou seja, nós temos agora a literatura judaica que dá base para a religião cristã, traduzida para uma língua universal. Jesus agora nasce no tempo, na plenitude do tempo. Por outro lado, a filosofia grega havia superado a mitologia. As pessoas então agora elas precisavam de usar a razão, de pensar nos acontecimentos. E o conceito de Deus do Platão e dos gregos, de um Deus único, fugindo daquela situação da mitologia. Mas os gregos também caíram. Os romanos, então, começando pelos etruscos e depois por todas as demais nações em volta do Mediterrâneo, constituíram um grande império. Esse império estabeleceu uma ordem necessária para que o cristianismo explodisse naquele momento. O cristianismo, de uma forma como se houvesse uma internet, rapidamente fosse disseminado pelo mundo todo. As nações em volta do Mediterrâneo, o Império Romano, inclusive, além disso, na Gália, onde hoje é a França, lá na Grã-Bretanha, estavam unidas sobre um mesmo governo, governos fortes. Nessa época, os judeus de todo o mundo iam até Jerusalém, pelo menos uma vez ao ano. É o caso que eu narrei aqui de Atos 2, do Pentecostes. Mas os romanos usavam de mão de ferro para estabelecer a paz. A paz estabelecida à força. As legiões romanas não permitiam rebeliões nem bandidagem. A paz romana. Havia então uma tranquilidade para as viagens, a navegação no Mediterrâneo se tornou segura, não tinha mais pirata, não é? E os romanos, na sua engenharia monumental, construíram estradas pelo mundo todo, ligando então o mundo todo. Então os meios de transporte possíveis para a época estavam seguros, estavam em andamento, eram eficientes. Então nós temos aí a plenitude do tempo para que Jesus nascesse e o Evangelho explodisse por todo o mundo. Nós não podemos esquecer dos judeus, que deram uma contribuição efetiva para o surgimento do cristianismo. Os judeus tinham e têm a mais alta concepção de Deus conhecida entre os homens. O mais alto ideal moral que se conhecia. O judaísmo era uma contracultura aos valores gregos e romanos. Se nós estudarmos os costumes, a moral de gregos e de romanos, nós vamos perceber que o judaísmo e posteriormente principalmente o cristianismo, eles afrontavam aqueles valores. Era de fato um movimento contracultural. O povo que aguardava o Messias eram os judeus. Então os judeus não só aguardavam, eles falavam, eles pregavam, eles informavam o mundo de que o Messias viria. Uma literatura religiosa, o Velho Testamento, como eu já disse aqui, traduzido para o grego.
a diáspora e as sinagogas. Esse movimento dos judeus saindo para todos os lugares, a diáspora, e as sinagogas que eles fundavam, que eram casas de ensino, e finalmente o monoteísmo. Ou seja, houve então aquilo que alguns poderiam dizer uma confluência dos astros. Se nós fôssemos babilônios e acreditássemos, quem sabe, na astrologia, que está muito longe do conhecimento dos babilônios, nós diríamos: houve uma confluência dos astros quando Jesus nasceu. Tudo estava preparado. Amigo, então você tem aqui, nesse quadro, uma sequência das profecias mostrando que Deus interfere, intervém, Ele é que cria a história. Quando Jesus nasce, as nações estão unidas sob o mesmo governo, a língua universal, a Bíblia traduzida para o grego, os judeus da dispersão com as suas sinagogas, a mitologia superada pela filosofia grega, um conceito de Deus único que veio desde os medo-persas na religião de Zoroastro e também agora com Platão, a paz romana, mesmo que sustentada pela força das legiões, dos exércitos romanos, estradas por todo o mundo civilizado, navegação segura no Mediterrâneo e as contribuições judaicas. Tudo então foi conduzido para que Jesus Cristo viesse no tempo certo. Ele nasceu como um menino ali numa manjedoura em Belém. Quando Herodes ouviu que Jesus Cristo havia nascido, ou seja, ele não sabia o nome de Jesus Cristo, mas ele sabia que era o rei dos judeus. Foi noticiado a ele o rei dos judeus. Herodes, então, mandou matar as crianças que haviam nascido, os meninos que haviam nascido naquela ocasião, na esperança de, no meio desses meninos, eliminar também aquele que seria o rei dos judeus. Mas Deus também havia premeditadamente feito algo muito interessante. Você se lembra lá de Daniel? Daniel estava no Oriente, Babilônia, Mesopotâmia. E quando Daniel esteve lá, os judeus pregaram para muita gente ali conheceu a história da vinda do Messias. E você se lembra também do conhecimento de astronomia dos babilônios? Pois é, quando Jesus nasceu, 3 reis magos do Oriente que tinham conhecimento da Bíblia, das profecias, eu vou dizer inclusive no próximo vídeo sobre a profecia das 70 semanas, que dá a data certa, o ano certo, quando Jesus Cristo iniciou o seu ministério, 27 da nossa era. Isso é uma profecia de conteúdo matemático, aritmético, que eu vou falar aqui. Mas Jesus estava ali para ser trucidado com aquelas crianças, amando do rei Herodes. Esses magos que conheciam a Bíblia, o Velho Testamento, e conheciam também a astronomia, chegam a Belém. E o que eles estão procurando? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia dos rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E trouxeram presentes caros, muito dinheiro. E Jesus precisava desses presentes caros naquele momento. José, Maria e Jesus fugiram para o Egito. A vida do menino Jesus foi poupada. Ele cresceu, ele pregou naquele templo, ele morreu, salvou a todos nós. Os discípulos contaram essa história e essa história explodiu como se naquele tempo tivesse internet. Por quê? Porque Deus agiu na história. Amigo, se você gostou desse vídeo, compartilhe. No próximo vídeo eu vou estar tratando da profecia das 70 semanas. Está no livro de Daniel, no capítulo 9. Como eu disse, uma profecia de tempo que mostra o ano do início do ministério de Jesus. E finalmente, inscreva-se no canal. Isso me ajuda muito no projeto que eu estou fazendo aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.